dia, são 8h15, quinta-feira, 27 de março. Esta é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. Pedido da CPI da Petrobras deve ser entregue esta semana à Secretaria-Geral da Mesa. Projeto aprovado no plenário cria política de repressão e prevenção do tráfico de pessoas. Comissão de Relações Exteriores faz audiência hoje com o embaixador da Ucrânia e depois com o ministro Celso Amorim. Novo Código de Defesa do Consumidor já pode ser votado no plenário. E aprovada na comissão do Congresso a MP que muda regras para empresas com negócios no exterior. Ficou marcada para agora pela manhã, às 9 horas, a entrega na Secretaria-Geral da Mesa do pedido da CPI da Petrobras. Já tem data marcada os depoimentos da presidente da estatal e do ministro das Minas e Energia em duas comissões do Senado. Eles vêm falar sobre a compra de uma refinaria que teria causado prejuízos à empresa brasileira. A oposição diz que já tem as assinaturas necessárias para instalar a CPI no Senado. O PSDB quer investigar a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A empresa brasileira pagou mais de US$ 1 bilhão pelo negócio. O Ministério Público suspeita de superfaturamento. A CPI é indispensável. Não há como investigar e contribuir com a investigação judiciária sem instalarmos uma CPI. CPI tem poder de quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico. A CPI pode requisitar documentos, auditorias. A CPI investiga. Depoimento de ministro em cena. Para o governo, a oposição não quer investigar, mas transformar uma comissão de inquérito em palanque eleitoral. O líder do PT confirmou hoje que a presidente da Petrobras e o ministro das Minas e Energia estão prontos para vir ao Senado e esclarecer a compra da refinaria. A presidenta Graça Foster no dia 8 e o ministro Lobão no dia 15. A Comissão de Assuntos Econômicos já confirmou. Falta apenas a confirmação da Comissão de Fiscalização e Controle para nós termos as duas comissões juntas em cada uma dessas datas. E aí nós teremos toda a liberdade de perguntar, de questionar. Para o presidente do Senado, instalar uma CPI da Petrobras em ano eleitoral não seria bom para o Brasil. Eu não acredito que tenhamos CPI, porque a CPI só se justifica quando os canais normais de investigação estão emperrados. Não é o caso. As coisas estão sendo todas investigadas, nós precisamos cobrar o andamento da investigação. Fazer uma CPI agora seria erguer um palanque eletrônico em pleno período eleitoral, em cima da Petrobras. Isso não seria bom para o Brasil. O plenário aprovou ontem uma mudança na Constituição e 2 projetos de lei. Um deles cria a política de repressão e prevenção do tráfico de pessoas. O texto prevê medidas de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, pena de 8 anos para quem for condenado pelo crime. O projeto também protege as vítimas. Quem for submetido à situação de escravidão ou exploração sexual terá direito a seguro-desemprego. Podemos, assim, ter uma legislação moderna, sintonizada com o que há de mais avançado hoje no mundo e dentro do espírito, inclusive, do que a sociedade discute hoje. Por exemplo, a campanha da fraternidade desse ano da CNBB trata de tráfico humano, porque é um problema gravíssimo. É hoje a ação criminal mais rentável em todo o mundo, mais do que o tráfico de drogas e outros crimes. Outro projeto aprovado pelo plenário simplifica o processo administrativo fiscal, quando o contribuinte contesta a cobrança de impostos. Hoje, cada estado e município tem uma norma específica. O texto aprovado no Senado unifica a legislação para todos os estados e as cidades com mais de 40 mil habitantes. Essa profusão de normas acarreta um custo adicional para contribuintes, notadamente as empresas que passam a ter equipes especializadas para cada um dos ritos distribuídos para a União, para os estados, para o município e para o Distrito Federal. Os senadores também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que prevê a votação em regime de urgência de tratados e acordos internacionais que tramitam no Congresso.
A PEC ainda precisa ser votada em segundo turno. Existem tratados que passaram aqui no Congresso 20 anos para que o Congresso pudesse fazer o que a Constituição manda. A mensagem da Presidência da República, do chefe do Poder Executivo, que assina o Tratado Internacional, para merecer a aprovação do Congresso, virá com prazo de até 45 dias na Câmara dos Deputados e até 45 dias no Senado da República. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater a internação compulsória de dependentes químicos em unidades terapêuticas. Foram convidados representantes do Conselho Federal de Psicologia, da ONG Viva Rio e dos Ministérios da Justiça e da Saúde. Audiência pública também na Comissão de Assuntos Sociais para discutir o projeto que trata da suspensão do contrato de trabalho em caso de crise econômico-financeira na empresa. Entre os convidados estão representantes de diversas centrais sindicais. A Comissão de Relações Exteriores faz 2 audiências públicas agora pela manhã, uma com o ministro Celso Amorim e a outra com o embaixador da Ucrânia no Brasil. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Érica Seolim. Bom dia, Érica. Bom dia. Os senadores querem saber como o conflito entre a Ucrânia e o Brasil, entre a Ucrânia e a Rússia afeta o Brasil. Além da audiência pública que começa daqui a pouco, com o embaixador da Ucrânia, Rostislav Tronenko, os senadores vão marcar outras 2 reuniões, com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, e com o ministro das Relações Exteriores. Aliás, Luiz Alberto Figueiredo já declarou que o Brasil apoia os esforços do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, para reduzir as tensões e apela que as partes envolvidas promovam a moderação e o diálogo. A Ucrânia tem parceria de destaque no Programa Espacial Brasileiro. Por meio da binacional Alcântara Cyclone Space, os ucranianos estão construindo um veículo lançador de satélites e os brasileiros, a base em terra, próximo a Alcântara, em São Luís, próximo a São Luís, no Maranhão. O foguete deve ser lançado no ano que vem e o embaixador da Ucrânia no Brasil não acredita que o conflito com a Rússia atrase o cronograma. Binacional Alcântara Cyclone Space continua trabalhando. Enquanto eu sei, a parte ucraniana, aquilo que cabe à parte ucraniana, o veículo lançador está pronto em mais de 70%. Os trabalhos no cosmódromo de Alcântara, enquanto informação eu tenho, estão prontos a 40%. Eu não acredito que vai se espelhar nas nossas relações bilaterais. Depois de Rostislav Tronenko, os senadores vão ouvir o ministro da Defesa, Celso Amorim. Ele vai falar sobre os projetos para a pasta e quais vão ser afetados com o corte do orçamento deste ano. O Ministério da Defesa foi o que sofreu o maior contingenciamento. Passou de 14 bilhões e 790 milhões de reais para 11 bilhões e 290 milhões, uma perda de 3 bilhões e meio de reais. Outro assunto que deve ser abordado é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O SISFRON consiste num sistema interligado de sensores que vai vigiar toda a fronteira seca do Brasil com os países da América Latina. Está em fase de teste no Mato Grosso do Sul e deve estar totalmente implantado até 2016. Perguntas e sugestões para os senadores e para os convidados das 2 audiências públicas, o embaixador da Ucrânia no Brasil e o ministro da Defesa, podem ser enviadas por qualquer cidadão pelo portal E-Cidadania. Dinalva. Obrigada, Érica. A Comissão de Agricultura faz hoje à tarde uma reunião conjunta e agora pela manhã tem análise de projetos. Veja as informações com o repórter André Luiz Rego. São 7 itens na pauta da reunião deliberativa na manhã desta quinta-feira, sendo que o principal deles um pedido de audiência pública do senador Rodrigo Hollenberg para discutir a situação da Embrapa Cerrados. Às 2h30 da tarde, a comissão se junta à Comissão de Relações Exteriores e Assuntos Econômicos para uma audiência pública onde será ouvido o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo.
ele traz informações aos senadores sobre a conferência ministerial da organização realizada em Bali, na Indonésia, que tratou das perspectivas futuras de comércio multilateral com a possível retirada de subsídios para a agricultura por parte dos países desenvolvidos e que vem prejudicando os produtores agrícolas brasileiros. E daqui a pouco, às 9 horas, será aberto no Senado o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. O fórum, que acontece hoje e amanhã, vai debater temas como transporte de cargas e passageiros, energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, mineração, saneamento, abastecimento e irrigação. Quem quiser participar pode se inscrever no site do Senado ou ainda mandar perguntas e sugestões através do portal e-Cidadania, no endereço que aparece aí na tela, www.senado.gov.br/e-Cidadania. Já pode ir a plenário a reforma do Código de Defesa do Consumidor. A comissão especial criada para atualizar a lei aprovou ontem o relatório final. Os senadores incluíram no texto regras para limitar o endividamento do brasileiro e regular o comércio eletrônico. As mudanças aprovadas pela comissão especial incluem no Código de Defesa do Consumidor regras sobre vendas na internet. O comércio eletrônico movimenta 30 bilhões de reais por ano no Brasil. Se em 1990, quando tive a honra de sancioná-lo, ele já estava avante do tempo em que foi sancionado, precisou, naturalmente, depois desses 20 e poucos anos, em função de tudo o que aconteceu para o cidadão brasileiro ser adaptado às novas necessidades. O relatório responsabiliza os sites de compras coletivas pelas vendas danosas ao consumidor, exige clareza sobre os produtos e serviços oferecidos, garante ao cliente 7 dias para se arrepender da compra, exceto de passagens aéreas. Nesse caso, quem vai regulamentar as vendas é a Agência Nacional de Aviação Civil. O texto proíbe a propaganda abusiva voltada para o público infanto-juvenil. É considerada abusiva a oferta e a publicidade dirigida à criança que, dentre outras, promovam discriminação em relação a quem não seja consumidor do produto ou serviço anunciado, estimulem comportamento socialmente condenável, contenha apelo imperativo ao consumo ou ainda empregue crianças e adolescentes na condição de porta-voz de apelo ao consumo. O relatório também inclui medidas para evitar o superendividamento, como campanhas educativas e renegociação das dívidas. Proíbe anúncios duvidosos sobre taxas de juros e limita os empréstimos a 30% da renda do consumidor. Hoje, segundo dados do Banco Central, as dívidas representam cerca de 45% dos ganhos dos brasileiros. O próprio governo estimulou o crédito como uma medida para o enfrentamento da crise. Isso trouxe efeitos positivos, mas também trouxe problemas que precisam ser enfrentados no sentido de regulamentar essa relação, partilhando as responsabilidades de quem toma o crédito e quem oferece o crédito. O texto prevê ainda multas para as empresas que descumprirem as regras e fortalece os PROCONs para reduzir o número de processos judiciais. Os PROCONs poderão ter prerrogativas assim, muito práticas para troca de objetos que foi comprovado que foi comercializado com algum tipo de vício, ou defeito, a pactuação de dívida. As propostas foram transformadas em 2 projetos de lei que seguem agora para o plenário. Talvez essa seja uma das mais importantes matérias que vamos apreciar esse ano. A comissão termina agora, a atualização desse código ela é fundamental, tem uma parcela enorme, 51 milhões de brasileiros que trabalham com comércio eletrônico, estão fora do Código do Consumidor. E no mês de abril, no máximo no mês de maio, ou seja, esse semestre ainda nós possamos aprovar no Senado para que ele possa ser enviado à Câmara dos Deputados. O Senado em Dia termina aqui.